Em um torneio de tênis, cada jogador foi escalado para jogar contra cada um dos outros jogadores uma única vez. Entretanto, durante o evento, 3 jogadores desistiram do torneio. Sabemos que cada um dos desistentes jogou 2 partidas. Se o torneio teve exatamente 50 jogos, quantos jogadores começaram o torneio? Vamos lá! A gente tem um torneio no qual a gente tinha uma determinada quantidade de jogadores inicialmente, só que 3 jogadores desistiram. Cada um dos que desistiu jogou 2 vezes. Depois dessa desistência, né, o torneio acabou tendo um total de 50 jogos. Então vamos fazer o seguinte, se eu considerar que sobraram X jogadores, ou seja, que eu tenho X jogadores permanecentes foram os que sobraram. Bom, se eu tiver X jogadores permanecentes, com os X jogadores, se cada um joga contra o outro uma única vez, quantos jogos a gente tem? A gente tem um total de X vezes X menos 1 sobre 2 jogos. Não é isso? Porque se eu sou uma dessas jogadoras, eu vou jogar contra quantos outros jogadores? Contra X menos 1 outros jogadores. No entanto, eu vou ter que dividir por 2, porque quando eu conto que eu joguei contra o jogador B, e aí depois eu também vou contar que o B jogou contra mim, eu tenho que dividir isso por 2, porque cada um só joga contra o outro uma única vez. Por isso, X vezes X menos 1 sobre 2. Pois bem, cada um dos 3 jogadores desistentes, que eu estou chamando de A, B e C, jogou 2 vezes. Mas eu tenho que tomar cuidado porque eu não posso simplesmente acrescentar a essa quantidade de jogos 6 e dizer que isso vai dar 50. Por quê? Esses jogos que cada um desses jogadores fez, a gente não sabe se foi um contra o outro. E se tivesse sido um contra o outro, foi menos do que 6 jogos. Não é isso? Por exemplo, se o A tiver jogado com B, eu não posso contabilizar 2 jogos do A e 2 jogos do B, senão o mesmo jogo está sendo contado 2 vezes, certo? Então, vamos pensar o seguinte, vamos chamar de K os jogos que esses jogadores A, B e C fizeram entre si. Jogos que A, B e C fizeram entre si. Bom, se são jogos que eles fizeram entre si, eles podem não ter jogado nenhuma partida um contra o outro, né? Antes deles desistirem. Então, o meu K está variando entre 0 e qual é o máximo de jogos que eles podem ter feito entre si? 3, que é A com B, A com C e B com C. Então, o K, que é a quantidade de jogos que eles fazem entre si, varia de 0 a 3. Tá, mas eu tenho que pensar o seguinte, como é que eu vou saber quanto é que eu tenho que acrescentar essa quantidade de jogos para dar os 50? Vamos ver as possibilidades. Bom, se só tiver... Bom, se não tiver nenhum jogo, né, entre eles, a gente tem que acrescentar os 6 inteiro. Se só tiver um jogo entre eles, quer dizer, se o K for igual a 1, o que vai acontecer? Se o K for igual a 1, por exemplo, A jogou contra B. Então, eu contabilizo 2 jogos do A, já vou contabilizar só um do B, porque se o A jogou contra o B, um desses jogos do B que está aqui já foi contado para o A. Então, eu vou ter que tirar um daqui. E aí, eu vou ter 5 jogos. Então, ó, 5 jogos se o K for 1. Pois bem, se o K for 2, se o A tiver jogado contra o B e o A contra o C. Então, uma vez que eu contabilizei 2 do A, eu tenho que descontar um do B, porque já tem o jogo contado lá no A, e tenho que descontar um do C. Ou seja, eu vou descontar 2 jogos desses 6. Então, eu vou descontar 2, vai sobrar 4. Ou seja, se eles fazem K jogos entre si, eu tenho que descontar K do total de 6. Não é isso? Se forem 3 jogos, por exemplo, se for o A com B, o A com C e o B com C, eu vou precisar descontar quantos aqui? Eu vou ter que descontar 3, não é isso? Por quê? Conto 2 do A, aí quando eu fizer o A com B e o A com C, eu tenho que tirar um do B e vou ter que tirar um do C. Quando fizer B com C, vou ter que tirar de novo um de um deles, né? Então, vou sobrar 3 jogos só. Ou seja, se eles fazem K jogos entre si, então eu tenho um total de 6 menos K jogos para acrescentar a essa quantidade de jogos aqui. Então, a gente fica com a seguinte equação. X que multiplica X menos 1 sobre 2, mais essa quantidade de jogos, que é a quantidade de jogos feita pelos jogadores desistentes. Então, mais 6 menos K vai dar 50. E é isso aqui. Vai ser X vezes X menos 1 sobre 2, igual. Aí vai ficar 50 menos 6, vai dar 44, mais K. Bom, e agora?
Agora a gente vai ter que analisar isso aqui, né? A gente sabe que K varia entre 0 e 3. Bom, se o K varia entre 0 e 3, então esse valor aqui varia de 44 a 47. Então, o que eu preciso é descobrir dois valores consecutivos cujo produto dividido por 2, quer dizer, cuja metade do produto, seja um número compreendido entre 44 e 47. Vamos testar alguns. Se a gente fizer, por exemplo, x igual a 11. Se pegar 11, vai ficar 11 vezes 10 por 2. Ou seja, 11 vezes 5. 55 já passou de 47. Então, o x não pode ser 11. Se o x for 10, vai ficar 10 vezes 9 sobre 2. Ou seja, 90 por 2, 45. Que está aqui, para x igual a 10. Se eu pegar x igual a 9, vai ficar 9 vezes 8 sobre 2. Ou seja, 9 vezes 8 dá 72, por 2, 36. Não está ali? Então, o único valor possível para o x para satisfazer isso aqui é x igual a 10. E aí, se o x for 10, mas quem é o x mesmo, hein? X são os jogadores permanecentes. Se o x for 10, o k vai ser igual a 1. Né? Porque se for 10, vai ficar 10 vezes 9 sobre 2, 45. Então, k vai ser igual a 1. Beleza. E qual é a pergunta? A pergunta é, quantos jogadores a gente tinha inicialmente? Esses x são os que ficaram. Mais os 3 que desistiram, vai dar 13. Então, inicialmente, a gente tinha 13 jogadores, letra D de dado.